Boa tarde, Francisco José, boa tarde os ouvintes da Rádio Regional. Como sempre, aqui um abraço aos ipuenses, em geral, zona rural e da sede do município de Ipu. Francisco, nós tivemos realmente em Brasília, eu fui representando a oposição, fomos dentro da comitiva que foi até Brasília. O primeiro passo foi a marcha dos prefeitos. Nós sabemos, devido à condição econômica que o Brasil vive, hoje esse problema sério, econômico, social que vivencia, político, ético, de todos os campos, o Brasil vivencia esse problema sério. E nós sabemos, crise moral também, né? Sem dúvida, sem precedentes, como até hoje está. Além da crise econômica, né, Hilton? Uma crise moral que o país está vivendo. Sem dúvida, a cada dia que passa a gente vê mais escândalos estourando aí em todos os campos da administração. Até na outra área que é de sua especialidade, no esporte, a gente já está vendo aí. Sem dúvida, a maior entidade do futebol mundial também envolvida, Chico Zé. Mas dentro desses pontos que vem à tona tudo isso aí, tem um ponto positivo que está vindo à tona, estourando, para que se possa essas coisas ser consertadas, ser novas pessoas que venham a fazer parte disso aí. Mas a nossa incursão em Brasília, a marcha dos prefeitos, a gente pôde presenciar uma entidade de um poder imenso, absurdo, mesmo em Brasília, que é a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, onde tem seu presidente, o Paulo Zilkowski, é mais ou menos assim um nome meio enrolado, mas é esse tipo aí, um homem de um poder de agregação violenta mesmo, muito grande mesmo, onde ele fez um levantamento, ele conseguiu levar o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiro, o presidente da Câmara, todos estiveram presentes, e mais o SEBRAE, as instituições financeiras do Brasil, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, todas essas instituições fizeram parte desse aglomerado com reunião com os prefeitos, onde se queixam de várias situações, dos impostos que não são cobrados na fonte, já tem que levar para outros cantos, onde é descontado lá que o município perde. São várias incursões, como foi discutido também, Chico Zé, os royalties de petróleo do Brasil, porque a riqueza do Brasil, se tem uma riqueza no Rio de Janeiro, a riqueza é do Brasil, então faz parte de todos os municípios do Brasil. Se tem uma riqueza no Ceará, a riqueza é do Brasil, mas o que a gente vê são estados do Brasil miseráveis, pedindo esmola praticamente, e o sul do país, aqueles outros estados, todos eles financeiramente bem, monopolizando as riquezas. Isso não pode, isso é uma luta da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, é o Pacto Federativo, a briga pela igualdade dos municípios, dos estados, da União, é equalizar essa parte de recursos, impostos que são repassados, a condição do Nordeste em relação ao Brasil, ao restante do Brasil. Então tudo isso foi discutido, foi levado à pauta, onde tivemos o comparecimento das maiores autoridades do Poder Legislativo, que eu aqui já citei, e elas se comprometeram em lutar junto aos municípios para que os municípios tem essas receitas. Você vê que a briga da CNM, no ano passado e deste ano, já teve um aumento do FPM em 0,5% e 0,5% agora. Isso foi uma briga deles também. Além de eles estar construindo uma das maiores sedes, grande mesmo, um espaço absurdo grande dessa confederação. E essa confederação é extremamente importante para o municipalismo do Brasil, onde essa briga vem sendo encarada. E a gente viu lá que tem um poder grande, essa entidade, ela tem um poder grande. E ali, Chico Zé, a gente pode perceber também que vai ser levado para a reforma política, ali aquela força grande, o que os prefeitos ali decidiram. A gente viu ali que os prefeitos são contra os mandatos de 2 anos, que a gente vê, eles têm os interesses deles, é claro. E todo parlamentar, seja na Câmara Alta ou Câmara Baixa, ela tem compromisso com algum prefeito, e aquele prefeito está fazendo a pressão que a própria CNM, ela exige que o prefeito faça pressão em cima de seus representantes, e através daquilo a gente pode perceber que vai passar mesmo na reforma política e as conquistas dos municípios que vão ter em outros campos econômicos, outros campos aí, vai ser aquilo que os prefeitos quiserem que seja passado. Eu vi isso aí pela capital federal e com certeza nós temos a parte da reforma política também, que estivemos lá no Congresso Nacional juntamente com o deputado Domingos Neto, com o deputado Antônio Bauman, e nós estivemos lá dentro assistindo de pé mesmo, lá dentro do plenário mesmo, nem foi nas galerias, foi dentro do plenário, e a gente viu aquela polêmica da reforma política, que por enquanto está uma reforma extremamente tímida, mas que a gente sabe
que vai ter que... Alguma coisa vai acontecer, Hilton? Vai acontecer com certeza. Só que não igual a sociedade imaginava e queria que fosse. E foram às ruas para que fosse feita. Que eles vão dar alguma satisfação. Em certos pontos polêmicos, vai passar aquilo que realmente a força da Confederação Nacional dos Municípios estão fazendo dentro daquele congresso. Você pode ter certeza disso. Hilton, você teve encontro com grandes personalidades da política nacional e, consequentemente, da política aqui do nosso estado. Políticos que tiveram ações aqui no município do Ipu. E você, inclusive, aproveitou para oficiar fazer novos pedidos a esses políticos. Ô Francisco José, eu acho que uma das obrigações do homem público não é só saber pedir, reivindicar, mas também saber agradecer. E eu tinha isso comigo, a minha consciência me pedia que eu fizesse isso, independente de ter ido agora ou mais tarde, eu ia em Brasília. Até a gente tinha combinado com o colega Adriano da gente ter que ir em Brasília mesmo. E eu, por questão de gratidão, que eu considero que é uma das maiores qualidades que deve ter num ser humano, é a gratidão. E eu tenho essa gratidão, tive e tenho, em nome das comunidades, não é nem só da comunidade do Engenho, é de todas aquelas comunidades, desde a Barrinha a Santa Luzia, que são hoje beneficiados com a unidade básica de saúde daquela comunidade. Então aquilo foi uma luta que nós tivemos, a imprensa até já divulgou isso que eu falei, porque foi uma luta naquela época, juntamente com o Léo, que era um contador aqui da prefeitura, foi quem fez essa ligação, essa ponte entre nós, as nossas necessidades e o gabinete do deputado Antônio Bauman naquela época, devido à amizade que ele tem com o Biratã, que é o Bira, uma excelente pessoa, além do deputado também, uma simplicidade de pessoa maravilhosa também, e eu tinha que fazer isso e fiz. Fui pessoalmente no gabinete do deputado agradecer pela verba naquela época da Unidade Básica de Saúde da comunidade do Engenho, em nome de toda a população do Ipu, especialmente da nossa região. Isso eu fui sem deprimento de qualquer outra. Nós sabemos disso, que muitas vezes as pessoas levam para o outro lado, querem desvirtuar as coisas, mas isso a gente sabe, a gente entende que nem todos são iguais. Então eu fiz esse agradecimento pessoal, fui muito bem recebido, e como o bom parlamentar tem que ser, eu fui agradecer por um e já pedi mais outros ao deputado, que plenamente ficou com o meu pedido, de depois a gente ver quais são as possibilidades da incursão dos novos pedidos que eu deixei lá no gabinete, e futuramente o deputado estará aqui no Ipu e vai até dar uma entrevista na Rádio Regional, se for o caso, se tiver o espaço. Ele vai dar uma entrevista na rádio, falando sobre esse trabalho que ele teve aqui, mesmo sem ter votação nenhuma no Ipu, mas nunca se negou naquela época de colocar essa emenda parlamentar para que fosse construída aquela unidade básica de saúde. E nós, Francisco José, eu sei dar valor às pessoas que fazem o bem à comunidade. Não é o fato de alguém dizer que eu nunca tive interesse de valorizar, de maneira nenhuma. Isso é bobagem, as pessoas que falam essas besteiras. E nós também fomos ao deputado Domingos Neto, também no seu gabinete, na liderança do PROS, onde foi recebido lá, tomamos café da manhã juntos, e lá ficamos acertados com relação a algumas ações no programa de combate à seca, que nós sabemos que isso é um problema geral do Brasil, do Ceará e do Nordeste especialmente, mas como nós somos ipuenses, fomos lá falar pelo Ipu. Então, e outra ação é com relação ao asfalto do Engenho dos Belém, porque é uma briga aqui, deputado federal Domingos Neto e deputado estadual Sérgio Aguiar. Então existe esse compromisso foi feita a visita na comunidade, o próximo passo que o deputado Sérgio Aguiar fez foi o requerimento à Assembleia Legislativa, onde seu requerimento foi aprovado, trouxe o pessoal do DEF, fizeram a medição, foi feito o projeto está ali. O próximo passo vai ser audiência com o senhor governador, juntamente conosco, comigo, e o nosso grupo que irá participar também, porque ali nós todos somos irmãos, se dão as mãos nesse momento, e sempre eu peço o apoio do grupo todo em relação a essa incursão desse projeto, que é um projeto grande, gigantesco, e que nunca foi me negado esse apoio do grupo inteiro. E ali foi combinado com o deputado federal Domingos Neto, com o deputado Sérgio Aguiar. O próximo passo é, como eu já lhe disse, a audiência com o governador Camilo Santana, para que a gente possa levar esse pleito, e o próximo passo é tentar a viabilização do recurso financeiro para aquela obra, porque é uma obra grande, em relação a que é caro, nós sabemos disso. Nós sabemos que tem gente aí que fica dizendo, cadê o asfalto do Engenho? Asfalto não é pissarra que você vai ali no monte, pega uns tratores, manda espalhar e tá. Não é dessa forma. As pessoas que fazem isso são pessoas mal intencionadas, que têm outros tipos de atitude que não se equadunam com o bem do povo do Ipu. Então,
Então, não é dessa forma, asfalto é caro, e o povo do Engenho sabe disso, o povo da região do Engenho sabe disso, porque nós passamos anos e anos lutando pela energia, e ele já sabe como é que é essa luta, e eu disse para ele, não estou enganando a nenhum deles, do povo da região do Engenho, que se vai conseguir um asfalto hoje para amanhã, não. Isso é uma luta que nós vamos travar junto às autoridades do município, pelos anos que forem necessários, ou eu estando ali na Câmara de Vereadores ou não, mas nós vamos, juntamente com todas as autoridades votadas naquela região e aqui no Ipu, nós vamos fazer essa incursão de um dia a gente poder conseguir ter essa obra de grande relevância, porque nós sabemos que a região do Engenho, ô Francisco José, é uma região rica na parte do turismo, é o potencial daquela região, e não só é aquela cachoeira central ali, que muitas das pessoas pensam que o mais bonito, aquela cachoeira é linda, é bonita, mas as pessoas não conhecem as outras dezenas de cachoeiras que existem na região do Engenho dos Belém. Daquela cachoeira que ela é perene. Sem dúvida, sem dúvida. Seja qual for a seca, ela está ali jogando água. E nós temos outras, para o turismo do Estado, onde nós alegamos, junto ao turismo do Estado, para que aquele projeto seja concedido, não são as cachoeiras. Lá nós temos as minas de ouro, que foram extraídas do ouro daquela época do Engenho. Existe lá as ruínas, aquele local, que serve para a visitação da população. Nós temos a Pedra do Gritador, que existe um folclore em relação daquilo ali. Nós temos a Loca do Gaúcho, que quantas pessoas não sabem, e o pessoal, o turista, ele gosta desse tipo de história, que além da Loca do Gaúcho ali no Engenho, no Talhado Branco, o Talhado Branco é porque aquela pedra, aquela rocha toda branca, é diferenciado dos outros. Lá existe uma fenda grande naquela serra, onde as pessoas, os nossos bisavós, chamam a Loca do Gaúcho. Por que eles diziam? Porque na época da Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, um gaúcho fugiu da guerra lá e veio se esconder ali. Então, o turista, ele gosta dessa história, dessas coisas diferenciadas, porque muitos deles, das praias, eles preferem as cidades da serra, que existe. Então, são várias atrações que o Engenho dos Belém tem para que seja mostrado para o turista. Tudo isso pode ser explorado turisticamente, né? Tudo isso foi alegado na justificativa, porque você sabe que para se conseguir um projeto desse de asfalto para uma comunidade, precisa ter uma viabilidade econômica e social. E tudo isso foi dentro das alegações feitas. Eu entreguei ao deputado e o deputado jogou isso dentro das alegações. Então, plenamente justificável o asfalto, os recursos para aquela região, e nós esperamos que um dia, nós não vamos dizer se é hoje, se é amanhã, nós estamos dizendo que nós estamos trabalhando juntamente com os nossos deputados para que isso aconteça. E para que isso aconteça, nós pedimos que a população tenha calma, porque isso uma hora vai sair. Ela vai sair porque tem todo um trâmite, todo um protocolo. É um trâmite, como eu disse, não é um monte de pissarra que você vai ali no monte, pegou, espalhou, está pronto e acabou, inaugurou, acabou. Não é dessa forma. Existem os trâmites legais e ainda mais, Chico Zé, nós temos o problema, como até falei no início da matéria, com relação ao problema do país, que o país hoje está praticamente um país quebrado. Quando o país quebra, ele quebra o Estado, quebra o município. Então nós temos que entender, o deputado Sérgio Aguiar já até conversou com a assessoria do governador, mas que o momento o Estado está fazendo caixa, o momento que o Estado está se estruturando novamente aqui. Você sabe, quando inicia um governo, ele quer botar os pés no chão, quer fazer caixa, tudo para ver, depois começar a localizar projetos essenciais e começar a fazer coisas essenciais, pedido dos deputados. Então é dessa forma, e foi pedido que a gente tivesse uma calma, porque nós vamos ser recebidos pelo governador e falar sobre esse recurso do asfalto do Engenho. Você pode ter certeza que nós, foi outro ponto em Brasília. E o outro ponto foi também que nós fomos visitar também o gabinete do senador Tasso Gereissati, que no momento estava depressa saindo para o plenário, que nós não pudemos até conversar muito, mas a secretária recebeu o meu pleito, que ficou lá também, e futuramente nós iremos cobrar também do senador, porque quando ele esteve aqui em campanha política aqui no Ipu, eu tive essa conversa com ele e ficou da gente ter esse intercâmbio através da gente, vereador do município de Ipu, e ele senador da República, para que a gente possa trazer alguns recursos. Também conversamos com o senador Pimentel, que também é gente muito fina, gente muito boa, porque eu conheço o irmão dele aqui em Fortaleza, o capitão Pimentel, se eu não me engano, aqui em Fortaleza, que ele teve aqui no estádio municipal, foi onde eu conheci ele, que tive essa abertura. Então, José, foi essa viagem em Brasília que nós tivemos. Foi proveitosa, Hilton? Extremamente proveitosa, muito proveitosa, e esse intercâmbio é necessário para que a gente possa, novamente, num segundo período, a gente já saber o caminho, por onde é que deve ir, os contatos. Então é dessa forma que a gente sabe que pode representar um município, as comunidades no qual a gente é votado, e poder reivindicar das autoridades maiores. E você adquiriu muita experiência nessa viagem, porque esteve no centro
centro político do nosso país. Hilton, enquanto você estava lá, o Ipu, que respira política 24 horas, as especulações rondavam aqui no município do Ipu. Olha, o Hilton foi com a situação, com o grupo de situação, e quando volta como situacionista. Você ouviu isso? Como é que você recebeu esses comentários? Como é que você analisa? Afinal, você foi assediado pelo grupo do prefeito ou não, lá em Brasília? Chico Zé, eu acho isso até normal dentro da política, esses rumores, essas coisas, mas as pessoas que me conhecem sabem muito bem que eu sou uma pessoa de fácil convivência com todas as pessoas. Para mim, eu sei muito bem separar um adversário político de um inimigo. Isso aí para mim não existe de maneira nenhuma. Eu tenho uma amizade, como a gente foi, todos faziam parte, a família do gestor atual hoje, nós convivemos dezenas de anos juntamente no mesmo grupo. No mesmo grupo, nós convivemos durante todo o tempo. O Zé que era secretário de transporte, o Tião era em obras, era chefe de gabinete, tudo nessa parte aí. Todos eles participaram de tudo da administração passada. Então a gente tem essa convivência fácil com eles, porque eles participaram, eram pessoas que ali dentro da prefeitura praticamente não eram prefeito, mas é quem a gente sabe disso, tinham funções importantes. Tinham funções importantes, e nós sabemos da importância de que era aquela família dentro da administração passada, todo mundo sabe disso. Eles tinham grande força ali. Tanto é que tinham só dois irmãos que faziam parte do secretariado, fora outras funções que eles tinham lá dentro, e tinha uma força. Nós sabemos do saudoso Nilson Rufino, ele tinha uma força grande ali dentro. Eu fui testemunho vivo de quantas e quantas vezes o vereador Nilson Rufino estava lá com o ex-prefeito, e aquela força que ele tinha em todos os campos da administração. Nós sabemos disso. Então, eu tenho portas abertas com todas as pessoas. Eu não tenho problema com ninguém de maneira nenhuma. É tanto que você vê na Câmara, como eu sempre digo lá no microfone, naquela tribuna, eu não faço perseguição a quem quer que seja, a gestão que está aí, as que virão, de maneira nenhuma. Agora, eu também não puxo o saco. Não puxo o saco. Eu pretendo ser aquela pessoa diferenciada. Não quero ser pior do que ninguém, mas também não quero ser aquela pessoa que vem para ali simplesmente para balançar a cabeça. Não, se está errado, se a escola da Santa Luzia fechou, eu fui votado lá, eu digo, eu sou contra isso aqui, eu não queria que isso acontecesse. Se a do Olho da Guinha só tem mais educação no momento, o resto dos estudantes foram para o Olho da Água Velha, eu sou contra isso aqui, eu queria que tivesse aqui dentro do Olho da Guinha. Se o ônibus dos estudantes com o vidro quebrado há quase um ano ou mais de um ano que eu passei brigando, batalhando por isso aí, mas nunca desrespeitei a gestão atual, nunca cheguei lá com palavras ou outras desrespeitando a quem quiser. Fazia minha crítica, mas uma crítica construtiva para que eles consertassem, que era uma falha tão boba que eles deixaram passar mais de ano aquilo ali, um desgaste que não era necessário passar mais de um ano sendo desgastado por aquilo ali, os estudantes vendo aquilo. O que eu cobrava é o que eles me pediu, né? E para ser justo, esse pedido agora parece que está sendo reparado, Wilson? Foi. Eu queria deixar o meu agradecimento, porque a gente tem que saber cobrar e saber agradecer também. Em nome dos estudantes, eu agradeço aqui a reposição dos vidros ali que foi colocado no ônibus, porque não era necessário ter esse desgaste que teve por causa de... E não era para você inclusive está dizendo em nome dos estudantes, porque você nem utiliza o ônibus. Os estudantes que utilizam no cotidiano. Sem dúvida, eram os estudantes que me faziam esse pedido. A gente espera que tenha feito o reparo do ônibus todo, porque num dia que deu uma chuva, o teto do ônibus minava água por todas as partes. Eu quero que tenham feito esses reparos, que isso é bom, é uma estrutura boa para os estudantes. E a estrada lá, foi dada A estrada também, eu fiz o pedido na Câmara, na tribuna da Câmara de Vereadores, sobre o apisarramento da estrada do Engenho, a estrada do São Mateus. A gente fez esse pedido na tribuna da Câmara e está sendo feito, a estrada está ficando boa, a do São Mateus está praticamente pronta, só falta a roçagem, como até foi cobrado pela minha eleitora lá do São Mateus, que é muito boa nessa parte mesmo, ela faz isso mesmo, e é muito bom que a gente tenha essas pessoas participando, somando a gente também na Câmara. Continuando adulando o Hilton, então o assédio continua, será que é isso? Não, eu acredito que não seja adulando, não, eu acredito que é uma necessidade mesmo, porque eles sabem que ali... E o beneficiário é a comunidade. É a comunidade, o meu intuito é esse aí, é de pedir, de trazer coisas que é do cotidiano da comunidade, que a comunidade necessita, e ali é um ponto turístico,
Ali gestão nenhuma deve descuidar, porque sabe que ali é uma região visitada por milhares de pessoas por finais de semana, e na hora que a estrada tá ruim, a gestão se desgasta, porque a propaganda boca a boca sai no meio do mundo, não precisa que eu diga nada. Verdade. E se a estrada tá boa, é da mesma forma. Então isso aí deve ser uma preocupação da gestão em ter a estrada, aquela estrada, não só do Engenho, como de outras regiões turísticas, de outras regiões importantes do município de Ipu. Muito bem, Hilton, grande abraço a você, muito obrigado aí pela explanação feita. Vários assuntos foram dissertados aqui nessa entrevista. Próxima quinta-feira, depois de 2 semanas, nós teremos sessão. O que é que você já está preparando para a sua apresentação, o seu discurso, o seu pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal na próxima sessão ordinária? Chico, só queria só mais um adendo aqui do que eu esqueci de falar. Era com relação a que eu fui cobrado aqui em falar sobre a estrada do Engenho. Ela nem tinha terminado, porque ainda não terminou. Hoje, segunda-feira, agora nesse momento aqui que nós estamos aqui conversando, ela ainda está lá sendo terminada. Eu já estava sendo cobrado semana passada em agradecer pelo feito das estradas. Que ainda não estava feita. Eu acho isso precipitação demais. E eu acredito. Mas eu acho até bom que alguém queira que eu faça isso. Até parece que a estrada é para você, né? E sim, para que for. Outra coisa. Eu acho, diante de tanto veículo de comunicação, de tanta assessoria que tem para fazer essa parte de agradecimento, de divulgação da gestão, se utilizassem bem esses espaços para não ter brigas ao vivo, e esse espaço seria melhor se fosse divulgar realmente a administração faz, seria muito bom. É por isso que ficam querendo que eu divulgue também os feitos, que eu acho que não é necessário, mas eu faço isso independentemente. Porque estão perdendo tempo com brigas internas, né? É isso aí. Se fosse para divulgar esses espaços, porque nós sabemos que nós temos a Rádio Iracema, nós temos a rádio, como é chamada, a Rádio dos Portos ali, tudo isso elas recebem para fazer essa divulgação, e recebem bem, viu, Chico Zé? Recebe bem para fazer essa divulgação, mas na hora que for necessário, não se preocupe, quando estiver pronto, eu faço esse agradecimento, já que é para o bem de todos, e vocês querem se satisfazer que eu faço isso, eu farei sem o menor problema. E quando o engenho deixar de estar escuro na noite também? É outro problema grande que eu venho batendo há muito tempo. Nunca, Chico Zé, nunca aquela comunidade, aquela região passou pelo problema que vive até hoje com relação à iluminação pública. Esse é um problema crônico, é da cidade do Ipu, do município todo, é da zona urbana e da zona rural, que nós estamos com esse problema aí de escuridão total. E a gente vem batendo em cima dessa tecla para que a gestão municipal, mesmo sabendo que muitas vezes vão alegar daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que não é competente, mas mesmo assim, nós reafirmamos aqui o nosso pedido, porque são ipuenses que estão sendo prejudicados. E quando a pessoa é eleita para comandar uma gestão, não é só para ter os ônus e os bônus. Então nós fazemos esse apelo para que a comunidade do Engenho seja reparada esse erro, porque é um erro grave que vem sendo repassado. Nós sabemos que um problema desse é um problema essencial para a comunidade. Nós sabemos que com a assessoria que são pagas, vários R$1.000 que são pagos, nós sabemos a quantia que é paga, é mais necessário se fazer que se tire de uma assessoria de advogados, essas coisas aí tudo, e que se coloque num problema desse no município. Que isso aí, Chico, se reveste até numa opinião pública favorável à própria administração. Perfeito. O que eu estou dizendo aqui não é nada demais, pelo contrário, eu estou abrindo os olhos, dando até uma dica, que se tire tantos R$1.000 de uma assessoria de advogados e jogue nessas coisas, que isso aí favorece a imagem da administração. Eu acho que eu não estou aqui dizendo nada que não seja uma coisa até bom, dando até uma sugestão, mas fica aí o caso, se quiserem. A dica está dada aí, eu quero só lhe agradecer aqui pelo espaço que sempre a Regional nos oferece, e a Regional é uma rádio, viu, Chico, como eu já disse em outras entrevistas, até para o Adriano, eu vi lá as maiores emissoras de rádio na capital federal, os programas das grandes rádios lá, a Rádio Regional, por ser uma rádio de um interior do Ceará, ela tem muito parecida, assim, ela tem uma programação muito voltada, muito parecida com essas grandes emissoras do
do sudeste, do centro-oeste do nosso país, onde está a capital federal. E nós vemos aí um programa informativo como aquele das 6h30, vem Fatos em Debate, um grande programa que tem um público muito grande, vem o Adriano às 4h com uma linguagem mais popular. Então, a Rádio Regional, ela vem numa sintonia exatamente diferenciada, ela vem atingindo todos os públicos da nossa cidade. O L já é um programa mais refinado, aquela coisa que atende um grande público e tem uma grande audiência. O Adriano, como eu lhe disse, ele vem dentro da camada mais baixa da sociedade e atinge todo esse público. Então, a Regional está no caminho certo. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço. Obrigado, Cezão.